Tá um calor absurdo, né, pessoal? Aí na sua casa também tá impossível, ar-condicionado sofrendo, ventilador quase pedindo socorro. Mas segura essa, já vai separando o casaco, isso mesmo. Casaco, cobertor, água quente, gás, um chá para esquentar. Como assim? Pesquisadores analisaram mudanças recentes nas correntes oceânicas e acenderam um alerta sério. Existe sim a possibilidade de uma nova era glacial, e não é coisa de desenho animado ou filme exagerado. É ciência, vida real, calma. Vou te explicar o que está por trás desse aviso, como o Brasil pode ser afetado nessa confusão toda e, afinal, o que aconteceu com o tal do aquecimento global. Então se ajeita aí e vem comigo. O conceito de era glacial é algo que quase todo mundo conhece desde criança. Gelo para todo lado, mamutes andando por aí, tigres dente de sabre, preguiças gigantes e aquele esquilo obcecado por uma noz. Mas na ciência a conversa é bem diferente. Oficialmente, uma era glacial é qualquer período em que a queda da temperatura média do planeta faz com que as calotas polares avancem e grandes geleiras se formem nos continentes. Nesse critério, a Terra já passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais, e se contarmos fases menores, esse número é ainda maior. Até pouco tempo atrás, a previsão era de que a próxima só aconteceria daqui a cerca de 50 mil anos. Só que essa estimativa está sendo revista. E a nova projeção não é nada animadora. É isso que a gente vai destrinchar hoje. Imagina uma torre de Jenga, aquele jogo de bloquinhos de madeira empilhados, todos tortos, onde qualquer movimento errado faz tudo desabar. O clima da Terra funciona exatamente assim, como um sistema totalmente interligado. Correntes de ar, correntes oceânicas, temperatura dos mares, incidência solar, quantidade de gás carbônico na atmosfera, tudo isso precisa estar em equilíbrio. Mexeu em uma peça errada, o sistema inteiro entra em colapso, e depois que cai, não tem como remontar. Na ciência isso é chamado de ponto de virada, um momento em que a mudança se torna irreversível, e o planeta pode estar perigosamente perto disso. A peça que está saindo do lugar tem um nome complicado, Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico, conhecida pela sigla AMOC. Basicamente, ela funciona como um enorme sistema de aquecimento e resfriamento global. De forma simplificada, a AMOC transporta água quente das regiões próximas ao Equador em direção ao hemisfério norte, ajudando a aquecer aquelas áreas. Ao mesmo tempo, traz água mais fria das regiões polares de volta para latitudes mais baixas, ajudando a equilibrar o clima tropical. Você já deve ter ouvido falar de correntes marítimas, aquelas que puxam pessoas no mar. Agora, imagine algo muito maior, verdadeiros rios de água circulando pelos oceanos do planeta, movendo volumes gigantescos de água continuamente. Essas correntes existem por causa de diferenças de temperatura e salinidade da água. Nem todo oceano tem a mesma quantidade de sal, e isso cria rotas de circulação fundamentais para o equilíbrio climático e para a distribuição de nutrientes no planeta. A AMOC é uma dessas rotas, e uma das mais importantes. Em condições normais, esse sistema funciona assim. A água quente, mais leve, permanece na superfície e se desloca do Equador em direção aos polos. Lá, ela esfria, forma gelo e nesse processo o sal se separa da água. O gelo é água doce, enquanto a água ao redor fica mais salgada e mais densa. Essa água fria e salgada afunda e retorna pelas profundezas em direção ao Equador. Ao chegar lá, ela se aquece novamente, sobe e o ciclo recomeça. Esse processo acontece o tempo todo, todos os dias, mantendo o equilíbrio térmico do planeta, ou seja, a AMOC aquece o norte e resfria os trópicos ao mesmo tempo. Agora imagina o que acontece se esse sistema parar. Em 2004, o filme O Dia Depois de Amanhã explorou essa ideia, mostrando o colapso repentino da AMOC por causa do derretimento das calotas polares. Na época, parecia exagero, hoje nem tanto. Estudos recentes indicam que a AMOC pode entrar em colapso até o ano de 2100, e não é opinião isolada. O relatório foi conduzido por 5 grandes institutos internacionais, com a assinatura de mais de 160 cientistas de 23 países diferentes. E o pior, os dados mostram que o enfraquecimento já começou. Em apenas 2 décadas, a AMOC perdeu cerca de 15% da sua eficiência e hoje opera no nível mais fraco de todo o último milênio. A causa principal disso tudo é justamente o aquecimento global. Parece contraditório, mas faz sentido. Com o aumento da temperatura média do planeta, a superfície do oceano fica mais quente e mais leve. Isso dificulta o afundamento da água e enfraquece o mecanismo que sustenta essa AMOC.
Segundo o próprio estudo, esse processo reduz o fluxo de água quente e salgada para o norte, comprometendo todo o sistema. As simulações mostram que, mantendo o ritmo atual de emissão de gases do efeito estufa, a AMOC entra em um processo de desaceleração contínua até o colapso total, e esse colapso pode se tornar irreversível já nas próximas décadas. Em alguns cenários, o ponto de virada pode acontecer em menos de 10 anos. Se isso acontecer, as consequências seriam devastadoras. O hemisfério norte enfrentaria frio extremo. Países como Inglaterra, Canadá, Noruega, Suécia e Rússia poderiam registrar temperaturas próximas de menos 30 graus Celsius em grandes áreas, tornando regiões inteiras praticamente inabitáveis. Mas não pense que o hemisfério sul sairia ileso. Sem a AMOC funcionando, o Atlântico poderia perder até 50% do plâncton, base da cadeia alimentar marinha. Isso afetaria toda a vida oceânica, provocando extinções em massa, colapso da pesca, destruição de ecossistemas e impactos diretos na quantidade de oxigênio nos oceanos e na atmosfera. Além disso, fenômenos climáticos como El Niño e Laninha poderiam se tornar ainda mais extremos, gerando tempestades violentas, furacões e eventos climáticos caóticos. E no Brasil? O efeito seria o aumento ainda maior das temperaturas na região equatorial. Mais calor, mais secas, intensificação da desertificação e aceleração da transformação da Amazônia em savana, e em alguns casos até deserto. Por isso, muitos cientistas evitam falar apenas em aquecimento global. O termo mais preciso é mudanças climáticas ou climas extremos. Enquanto algumas regiões congelam, outras entram em um calor insuportável. A média sobe, mas os extremos se tornam cada vez mais extremos. O planeta está se aproximando de um ponto sem retorno. Não é roteiro de Hollywood, é aviso científico e não por falta de alerta. Eu queria terminar isso de forma mais leve, talvez com alguma piada sobre mamutes, mas fica difícil. Agora comenta aí, o que você acha que ainda pode ser feito para tentar evitar esse cenário? Vamos discutir isso juntos. Obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente continua falando sobre ciência, cultura e tudo que ajuda a entender melhor o mundo em que a gente vive. Valeu, galera. Até a próxima.